Eu comprei um iPad 11 barato na Shopee. Sim, enquanto o site da Apple vende o mesmo iPad por R$ 4.500, eu comprei ele na Shopee por cerca de R$ 2.500, podendo parcelar de 12 vezes sem juros. Inclusive, quem tá no nosso grupo do Telegram, a gente já mandou cupons lá que ele saiu até por menos, tá? Eu vou deixar o link de tudo na descrição para vocês acompanharem, mas no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida. Gabriel, veio certinho, veio lacrado, é original, vale a pena, porque de fato é bem mais barato. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e vamos começar já com o unboxing desse iPad para responder a pergunta se veio lacrado. E sim, pessoal, ele veio lacrado de fábrica. Não era um lacre colado nem nada. E dentro, além do iPad e do manual, veio também o carregador original de 20 watts e um cabo USB tipo C branquinho. E hoje de cara vou responder outra pergunta. Gabriel, é o original? Tem garantia, novo mesmo? Sim, pessoal. Depois que eu entrei nos ajustes e ativei o iPad, né, coloquei a minha conta da Apple, apareceu lá, Apple Care ativo até julho do ano que vem. Ou seja, do dia que eu ativei o iPad, que eu tirei ele da caixa, contou 1 ano de garantia, provando que é um produto original Apple. Mas então tá, já tranquilizei vocês, se tiverem querendo comprar um iPad da Shopee aí, pode comprar do link na descrição, que são as lojas que a gente indica. Mas vamos agora então falar sobre esse tablet, que é o iPad mais barato da Apple. Sim, o iPad 11, ou agora como a Apple está chamando, o iPad A16, é a porta de entrada ao mundo dos tablets da Apple. Mas olha, vou ser bem sincero que de entrada ele não tem nada. Primeiro que sua construção é premium, igual todo produto da Apple. Ele é todo de alumínio, muito leve, bem construído e passa uma qualidade assim de produto topo de linha, mesmo sendo o de entrada da Apple. E debaixo do capô não é nada básico também. Temos aqui o chip A16 Bionic, processador bastante conhecido já para quem tem aí um iPhone 15 normal ou 14 Pro e que sabe que é um baita processador muito potente. No iPad ele não deixa nada a desejar. É perfeito para multitarefa, com muita coisa rodando no fundo. Você pode deixar vários programas, abas abertas que os 6 GB de RAM dão conta numa boa. E você consegue até usar programas de edição de vídeo, edição de foto, né, programas pesados nesse iPad. A experiência de navegar nos aplicativos é bem rápida e dinâmica. Mais uma vez, não parece ser um produto de entrada. Esse chip A16 Bionic é muito forte. Acaba que assim, olha, se você tem aí um iPad 10 que usa o A15 Bionic, é uma diferença de cerca de 20-25%. Estou colocando aí o gráfico comparando no Geekbench para vocês. Só que em relação ao iPad 9, aí sim é um upgrade mais considerável, quase 40% em relação ao processador desse iPad. Então, nesse caso, se você vai fazer tarefas pesadas, com muita coisa aberta, vale o upgrade. E já que eu falei de tarefas pesadas, eu até baixei o DaVinci Resolve nele e assim, edita normal, até arquivos em 4K, só que os recursos mais avançados do DaVinci Resolve só estão disponíveis para iPads do chip M, né, M1 em diante, por causa das limitações não de CPU, mas as limitações de memória RAM, que aqui temos apenas 6 GB. Mesma coisa para os jogos, beleza? Jogos que demandam mais também não estão disponíveis para esse iPad, como por exemplo Death Stranding ou Resident Evil, só estão disponíveis no iPad com chip A17 ou superior. Então se você está querendo jogar esses jogos mais pesadões, aí você tem que pular para o iPad Air ou superior, que é quase o dobro do preço, beleza? E outro ponto muito positivo é que agora a versão de entrada do iPad vem com 128 GB de memória. Acabaram os iPads com 64, graças a Deus. Mas olha, pessoal, por ser o iPad mais de entrada hoje, o mais barato da Apple, ele é muito visado para tarefas leves e para estudar. Essa geração tira isso de letra e se você está pensando em comprar um iPad para auxiliar aí nos seus estudos em casa, navegar na internet, coisas mais leves, cara, pode ir sem medo. Outro grande ponto positivo é sua tela. Ela possui 11 polegadas com resolução 1640 por 2360, um brilho legal, 500 nits de pico, e o único ponto negativo para mim é, em 2025, ser 60 Hz. Sim, sei que muita gente vai xingar, mas o Galaxy S não sei o quê. Sim, pessoal, Apple é Apple, ela não colocou aquela tela ProMotion aqui, beleza? Mas olha, mesmo com esse ponto negativo da taxa de atualização, é uma baita tela, tem cores vibrantes,
A qualidade, assim, é excelente para você trabalhar com foto, trabalhar com imagem e para estudar, consumir mídia vai ser perfeita. Agora não temos mais o botão aqui, né? O Touch ID fica aqui em cima e não temos também o Face ID, tá? É outra coisa boa nesse iPad, as câmeras dele são boas, beleza? Atrás temos uma principal de 12 megapixels com abertura 1.8 que consegue tirar excelentes fotos e até gravar em 4K. Eu sei que ninguém vai ficar tirando foto com o iPad assim, mas pensando, às vezes você vai levar para a faculdade, vai tirar foto do caderno de um colega para você pegar a matéria que você perdeu, ou até mesmo, né, tirar foto do quadro, isso vai ser bacana. E a câmera frontal também tem 12 megapixels, uma qualidade bem legal, tá? Vocês podem ver, eu tô filmando por ela agora, só que é Full HD. Para fazer uma reunião, uma chamada, um FaceTime, vai ser perfeita, e ela tem aquele recurso que é o Center Stage, né? Que ela sempre deixa você no foco da imagem, sempre deixa você enquadrado. Isso é bem legal. Algo que impressiona nos iPads em específico, e nesse aqui não é diferente, é a autonomia de bateria. Aqui na 11ª geração, com o chip A16, temos 7.693 mAh de bateria, o que permite facilmente ficar o dia inteiro longe da tomada sem se preocupar com o carregador com uso intenso. Tá, só pra vocês terem uma noção, nos testes com uso contínuo, ele durou cerca de 10 horas de reprodução com brilho moderado na Wi-Fi, tá? Então se você, pô, Gabriel, vou levar pra faculdade, anotar numa aula, depois anotar em outra, fazer umas anotações ali e tal, responder umas mensagens, e-mail, de boa, pode levar pra faculdade com 100% da bateria sem se preocupar com o carregador, tudo bem? Mas ele tem alguns pontos negativos que me irritam um pouquinho, tá? Olha, uma coisa que eu acho... Apple sendo Apple, é o seguinte, o conector é USB-C, desde o iPad 10 é USB-C finalmente. Só que continua sendo USB-C 2.0, que é lento se você for usar para passar arquivos, às vezes para um HD externo, para um SSD externo, às vezes para editar por um SSD externo. Se você for trabalhar com muitos arquivos pesados, vai demorar um pouquinho a mais, tá? A Apple Pencil compatível é de primeira geração, que é igual ao do iPad 6, que é um tablet de 2018. E no caso, né, como esse daqui é USB-C, você tem que comprar a Apple Pencil com conector USB-C, ou se você tiver a Lightning aí, às vezes você tem um iPad 9 da vida, um iPad 8, você vai ter que usar aquele adaptador Lightning para USB-C, que é uma gambiarra para você parear, né, e carregar nesse tablet. E para acabar, poxa, é um tablet de 2025 que não tem os recursos do Apple Intelligence, que é a IA da Apple. Assim, a gente sabe, ela tá meio bugada, não tá muito boa não, mas é um recurso novo que muita gente gostaria de testar e que, poxa, é um tablet do ano que não tem ele. Olha, vou ser bem sincero aqui. Se você tem um iPad 10, não vale o upgrade. A real é essa, tá? A diferença foi muito pequena e não vale a pena. Tanto que na Shopee a diferença de preço deles é pequena. Agora, se você tem um iPad 9 ou inferior, que tem pouca memória, às vezes você comprou de 64 GB, ou até mesmo tem um iPad mais antigo de 32, aí começa a valer a pena, porque o salto de performance é gigante. Mas, Gabriel, eu não tenho tablet nenhum. Tô entre comprar um iPad 10 e um 11. Qual que eu compro? Cara, nesse caso, compro o 11. Porque, igual eu comentei, a diferença de preço é pequena. Eu tô colocando aí a diferença de preço para vocês, tá? Entre o 11 na Shopee e o 10. Então, eu acho que vale a pena vocês comprarem o iPad 11 de uma vez, beleza? No mais é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!